como você tem vivido a sua vida. Nós sabemos que a vida é curta, é passageira, é um sopro e que nós devemos vivê-la intensamente. Nós devemos valorizar cada segundo da nossa vida que o Senhor nos deu. Devemos fazer essa vida valer a pena, afinal nós só temos uma vida aqui na Terra. Então que a gente possa aproveitar a nossa vida aqui e fazer com que o Senhor se agrade dela, fazer com que o Senhor seja glorificado através da nossa vida. E é isso que eu e você vamos aprender hoje, amém? Olá, o meu nome é Elda Rios, aqui nós temos um devocional, compartilhamos a palavra do Senhor de segunda a sexta, mas temos aqui também palavra especial para a família, por isso esse devocional é indicado para você de todas as idades, amém? Eu quero orar antes da gente iniciar esse devocional, feche os seus olhos. Pai amado e querido, obrigado por mais uma oportunidade de compartilhar a tua palavra. Como sempre, eu quero te pedir que o teu Espírito Santo fale conosco, que o teu Espírito Santo venha nos despertar, que não seja eu, mas que seja a tua voz, que seja a tua vontade, que seja tu falando através da minha boca para cada coração. Eu te peço assim e já te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que maravilha é meditar na palavra do Senhor, que maravilha é dedicar um tempo para a gente estarmos juntos, né? E você que está caminhando comigo nesse propósito da leitura bíblica em um ano, você vai ler hoje Salmos do número 86 ao 90, tá bom? Você vai ler esses 5 livros de Salmos e como sempre a gente escolhe um para meditar aqui, compartilhar. E vamos compartilhar com você hoje o Salmo de número 90. Porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Tu os leva como uma corrente de água, são como um sono de manhã, são como a erva que cresce. A vida é um sopro. Quem escreveu este salmo foi Moisés. E Moisés está dizendo que 1000 anos para o Senhor são como um dia de ontem que passou. Então, Deus é muito poderoso comparado aos nossos dias. Então, quem é eu e você para não aproveitar o nosso dia? Se um dia é 1000 anos é um dia para Deus. Então, o salmista vai dizer que a vida é um sopro. De repente, ela apaga. É como o Senhor leva a nossa vida como uma corrente de água. De repente, de repente passou aqui pela terra. Fulano passou aqui pela terra, já foi. E o que foi que você fez na sua passagem por aqui? Que legado você tem deixado? Nós devemos viver a nossa vida de forma intencional. Nós devemos viver a nossa vida de forma que o Senhor se agrade dela. Nós devemos viver a nossa vida de forma que ela seja exemplo para os outros, para os nossos filhos, para a próxima geração. Nós devemos viver a nossa vida de forma que o Senhor se agrade e seja glorificado através da nossa vida. Amém? A vida ela é tão breve que o salmista vai dizer: pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Passamos os nossos anos como um conto que se conta. Um conto é muito rápido. Qual conto? Vamos falar de nós. Qual é o conto que vai ser a nossa vida depois que a gente for embora? O que vai contar? O que foi que a gente fez? Lembre-se que as pessoas contam muito mais as coisas negativas que a gente fez do que as positivas. Elas se lembram mais da negativa. Se você viveu sua vida toda legal, bacana, e de repente cometeu algo muito ruim mesmo, depois que morre, as pessoas dizem: ah, fulano que fez aquilo, sei. É assim que as pessoas se lembram. Elas se lembram do mal que a gente comete e às vezes não se lembram de toda a vida que a gente tem levado. Por isso nós devemos vigiar. Por isso nós devemos fazer a nossa vida valer a pena. Não só pelo que deixamos, mas também por como o salmista está dizendo aqui, porque ela é curta, porque ela é breve. Né? E o salmista aqui, ele era Moisés, incrível, aqui é uma oração de Moisés. Moisés viveu 120 anos. Mas veja o que ele disse aqui no verso 10. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80, o orgulho deles é canseira e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Imagine que nos tempos de Noé, Moisés sabia que as pessoas nos tempos de Noé viviam muitos anos, 800, 900 anos. Noé viveu 950 anos.
Abraão, que já foi depois de Noé, ele viveu 175 anos. Mas Moisés viveu 120. Mas Moisés já estava aqui dizendo que pessoas viviam, a média era 70 anos. Moisés, lembre-se que Moisés estava no deserto e que o povo que ele tirou do Egito, esse povo, pela desobediência e pelo pecado, não entrou na terra prometida, teve que morrer no deserto. Acredito que pessoas tiveram que morrer antes de uma idade ideal que poderiam ter vivido. Para quê? Para que o tempo se cumprisse e a próxima geração que veio pudesse entrar na terra prometida, que Deus tem um tempo estabelecido para todas as coisas. E quando Deus tem um propósito para cumprir, Ele não se importa com uma pessoa, com outra, com três, não, porque Deus tem um propósito maior. Deus tem uma humanidade. Deus tem algo para tratar. Então, uma pessoa, duas ou três, que às vezes se acha muito grande diante de Deus, não se ache, não. Cuide da sua vida. Zele da sua vida que Deus lhe deu. Não brinque com ela. Essa vida, como disse aqui Moisés, ela tem um tempo. Moisés disse o tempo aqui, deu 70, ele estava observando que era 70 anos. Quem vivia bem, vivia com 80. E quem vivia mais, vivia com 80, mas nem vivia tão bem assim, depois dos 70. Estava cansado, sem forças. Embora o próprio Moisés tenha vivido 120 anos. Mas nós temos visto que as pessoas não vivem mais como viviam antes. A média de vida para um homem no Brasil é 73 anos. A média de vida para uma mulher no Brasil é 80 anos. Os dados mais recentes aumentou um pouquinho. Era menos, aumentou mais um pouquinho. Mas veja bem, a questão é que esse tempo ainda é breve. E Moisés está dizendo que isso foi causado pelo pecado. Porque ele diz assim, na tua indignação os nossos dias vão passando. E ele diz, diante de ti puseste as nossas iniquidades, isso no verso 8, os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. O Senhor examina, a luz do Senhor examina os nossos pecados e a gente não tem como esconder do Senhor. Nada que a gente faça fica oculto, Senhor. O Senhor vê tudo que a gente faz. Então, todos os nossos pecados são conhecidos por Deus. E esses pecados também abreviam a nossa vida. Que nós venhamos viver uma vida plena em obediência a Deus. Para que nós possamos viver o tempo determinado pelo Senhor. Para que a gente não venha abreviar a nossa vida. E que depois da morte também a gente venha deixar um legado nessa terra. Que as pessoas tenham testemunho sobre nós. Que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado na nossa vida. E então, aqui no verso 12, ele diz, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Você precisa, eu preciso, observar a nossa vida. Comece a observar a forma que você tem vivido a sua vida. Para que você busque a sabedoria, porque a sabedoria vai te fazer viver uma vida plena. Buscar a sabedoria vai te fazer viver uma vida com propósito. A sabedoria vai te fazer viver uma vida feliz, uma vida que honra a Deus, uma vida que honra a vida que você recebeu para viver. Lembre-se que milhões de espermatozoides tentaram, mas você que conseguiu. Então você já é um vencedor. Você já é um vencedor. Você já foi escolhido por Deus para estar aqui. Faça valer a sua vida. Busque ao Senhor. Se você não sabe como viver a sua vida, se você não sabe estar perdido, medita nesta palavra. Busque a sabedoria. O Senhor é a própria sabedoria. Busque a sabedoria, porque a sabedoria irá te levar pelo caminho de honra, pelo caminho que agrada a Deus, pelo caminho de felicidade. Amém? Que o Senhor nos ajude, que nós possamos fazer aqui, como Moisés nos disse, busque, conte os seus dias, observe os seus dias, para que o seu coração se torne um coração sábio, para que quando você morrer em paz. Inclusive, ele fala, né, que a vida ela é um sopro, ela é tão rápida. Quer dizer, a morte nem é tão demorada. A morte é ligeiro, mas que é uma passagem para uma outra vida. Mas essa vida aqui, ela tem dia, ela tem etapa, ela tem tempo contado.
que a gente venha assim estar fazendo o melhor que a gente possa fazer. Que a gente venha fazer uma autoanálise da nossa vida, para que nós possamos alinhar aquilo que está desalinhado, colocar em ordem aquilo que está em desordem. Amém? A maneira que você vive a vida tem impactado positivamente ou negativamente a vida dos seus filhos? Suas atitudes conduzem com o que você fala? E o seu cuidado com você mesmo? Com o ambiente familiar? Como está? Então, meus queridos, tudo isso influencia, impacta positivamente ou negativamente a vida dos nossos filhos, a forma como a gente vive. Aquilo que a gente diz precisa estar alinhado com a forma como a gente vive. A gente não pode dizer uma coisa e viver outra, porque nós estaremos impactando negativamente a vida dos nossos filhos. O cuidado com a família, o cuidado com você mesmo, o cuidado com o ambiente familiar, isso vai impactar a vida dos seus filhos. Isso vai trazer qualidade de vida para eles. Então, você tem se preocupado com a qualidade de vida dos seus filhos? Não estou falando de presente, eu estou te falando do ambiente familiar. Estou te falando da casa em si. Estou te falando da rotina. Isso tem causado impacto positivo ou negativo na vida dos seus filhos? Ainda é tempo de mudar. Ainda é tempo de mudar. Só que tudo tem um tempo. Às vezes o tempo passa. E depois que o tempo passa, o que fica é culpa. Depois que o tempo passa, o que fica é tristeza. Então, eu quero te convidar enquanto é tempo. Mas se o tempo passou para você, se seus filhos cresceram, se seus filhos foram embora, se o tempo passou para você, você se sente assim, culpado, você precisa ressignificar tudo isso. Você precisa agora mudar. Quando você muda, e agora você pode oferecer aos seus filhos, sei lá, mesmo depois de casado, mesmo depois de longe, um diálogo diferente, uma atenção diferente, e agora talvez com os seus netos, possa contribuir positivamente. Tenho certeza que, sabe, os dias que você não teve o conhecimento, os dias que você não teve a sabedoria, o Senhor vai transformar em dias maravilhosos, porque você mudou. Mas você, que ainda tem filhos que moram com você, pequenos ou grandes, ainda é tempo de você acordar e fazer da sua casa, do seu ambiente familiar, um ambiente agradável, um ambiente onde seus filhos são impactados e influenciados positivamente para viver uma vida plena. Que a tua vida seja um exemplo de felicidade e plenitude para a vida dos seus filhos. É o que eu desejo para você. E eu já vou orar pela sua família, pela sua casa, pela sua vida. Mas antes eu quero pedir a você que curta esse vídeo. Aperte no símbolo no símbolo inscrever-se e também compartilhar. Compartilha esse vídeo ao terminar a oração. Compartilha com muitas pessoas precisam ouvir isso. E escreve assim para ele, ó, assiste até o final. Tem uma mensagem para você que é pai, que é mãe nesse vídeo. Amém? Vamos orar. Pai amado e querido, obrigado pela tua palavra ser tão poderosa e eficaz. Obrigado, Senhor, pelas famílias que estão aqui. Eu te peço, ajuda-nos a contar os nossos dias, para que nós possamos obter corações sábios, para que nós possamos obter uma mente renovada, para que a nossa vida seja reflexo, Senhor, daquilo que buscamos, daquilo que falamos. Senhor, nos ajuda este pai, ajuda essa mãe, ajuda este filho também, Senhor, a ser uma pessoa diferente em sua casa, a ser uma pessoa que cuida do seu ambiente, que cuida do seu quarto, que cuida da sua vida, que cuida do seu corpo, que cuida da sua saúde, que lembra da sua vida espiritual, Senhor. Por isso eu te peço, nos ajuda a viver a nossa vida da melhor forma, da melhor maneira, que teu nome seja glorificado na nossa vida, que a nossa vida seja exemplo para outras pessoas. Por isso eu abençoo este lar, abençoo essa casa, em nome de Jesus. E você diz amém. Até o próximo devocional.